Boa noite para todos, tudo bem? Bom, que bom estar reunida novamente com vocês. Hoje eu tive um pequeno momento de dificuldade para chegar aqui, quase que a equipe da casa tinha que me buscar, porque tinha um carro estacionado na frente da minha casa. E deu certo, muita calma. A prática do que a gente vai conversar hoje aqui, eu já tive que exercitar. Bom, então vamos aproveitar esse momento onde a gente tem a grande oportunidade de cuidar da nossa saúde espiritual, consequentemente a gente cuida da saúde física também. Vamos à nossa prece. Vamos todos acalmando o pensamento. Vamos serenar nossas mentes e respirar fundo para ajudar o corpo a se acalmar também. Mestre Jesus, Mestre querido, bendita seja a sua presença na noite de hoje. Muito obrigada pela felicidade de, com a sua presença, termos a oportunidade de elevar o nosso pensamento para Ti e para nosso Deus. Obrigada, Mestre Jesus, por nos conduzir para o novo caminho, o caminho da salvação, do nosso melhor pensamento, trazendo a nossa melhor atitude e realmente construindo essa bendita salvação, essa bendita renovação de nós mesmos. Bendita seja a nossa noite, Mestre, pois juntos, reunindo nosso pensamento em Ti, podemos ter a certeza de que renovaremos o nosso ser, de que levaremos para nossa família, nossos ambientes por onde circulamos, uma intenção e uma presença renovada, uma fé mais fortalecida e a esperança reanimada para juntos realizarmos a bem-aventurança da educação que o Evangelho traz para todos nós. Este Evangelho, que é a sua atitude, que é toda a sua inspiração para as nossas vidas. Graças a Ti, que continuemos nessa vibração, então, continuando com a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória da eternidade. Que assim seja. Bom, então vamos. Estava eu lá, refletindo, pensando o que trazer, mas não sou eu que trago, é a espiritualidade. E eu peço desculpas quando eu estou sentada aí, inclusive, com vocês, e de repente eu não reconheço o rosto de alguém, desculpem se eu não cumprimentar, é a distração. Eu estou muito mais acostumada a estar aí do que estar aqui, tá bom? Mas, quando eu vê-los por aí, sentadinha por aqui, eu vou tentar lembrar o rosto. Bom, hoje eu refleti, o tema que eu trouxe é: como anda o nosso relacionamento com Deus? Era isso que eu gostaria de pensar com vocês hoje. Como que é o nosso contato com Ele, no nosso cotidiano? Seria ele frequente, está acontecendo no dia a dia? Seria ele em que momento, em que horário do dia que ele acontece? Será que é na nossa oração diária? Será que é no momento que a gente está
saindo de casa e fazendo aquela oração, pedindo proteção, pedindo amparo para a nossa rotina? Nosso contato com Deus, será que está acontecendo no momento que, por exemplo, dirigindo, alguém nos fecha e a gente emana um pensamento de que essa pessoa consiga chegar no horário, no seu destino, esteja sob a proteção de Deus? Será que está sendo assim o nosso contato com Deus? Ou será que em outro momento, Deus está no nosso pensamento? Quando a gente indo pela catraca do trem, alguém corta a gente correndo e consegue passar bem na nossa frente, bem pertinho do nosso momento da catraca, passa na nossa frente. Será que o nosso contato com Deus está nos ajudando a emanar algum pensamento mais equilibrado, desejando paz para essa pessoa, segurança para ela conseguir estar mais atenta e não atrapalhar outras pessoas? Na hora da alimentação, será que a gente está pausando e agradecendo a Deus? Trazendo no nosso pensamento a gratidão por aquele momento de assistência no alimento, o provento do nosso trabalho na mesa. Será que talvez nosso relacionamento com Deus pode estar acontecendo mais especialmente nos momentos de emergência? Naquele momento em que você descobre algum problema de saúde, um diagnóstico bastante difícil de lidar? Será que pode ser no momento de desilusão, de perda extrema de esperança? Ou na falta dos recursos materiais? Será quando que a gente realmente está exercitando o nosso relacionamento com Deus? Será que está acontecendo no cotidiano? Ou será que está acontecendo diante de um momento mais emergencial? Bom, talvez a gente precise conversar um pouco hoje sobre, será que às vezes pode partir de nós, algum sentimento de distanciamento dele, em que a gente talvez se sinta bastante enfraquecido, até mesmo para proferir, para meditar e fazer a prece, o Pai Nosso? Ou será que muitas vezes a gente se percebe bastante enfraquecido e não consegue nem parar para concentrar a mente justamente no Pai Nosso? Bom, é possível que nós precisemos relembrar que a gente vai precisar trazer ele. A gente vai precisar fazer um esforço maior, talvez em momentos mais específicos de nossa vida, trazer ele para o nosso pensamento. Fazer mais esforço realmente. Por quê? Sim. Por que trazer essa reflexão sobre o quanto nós estamos próximos de Deus de fato? Porque bem, falando de rotina humana, é um fato de que a gente tenda a levar o nosso cotidiano muito mais pela tentativa e erro. É bem possível que nós façamos nossas escolhas, busquemos o conhecimento, a partir também de nossas crenças, aquilo que a gente adquiriu, aquilo que a gente conversa com quem está perto de nós, familiares, amigos, cônjuge, buscando alternativas para como realizar, como proceder diante de rotina ou de um desafio. E é engraçado que eu refleti que quando eu penso que é uma rotina na nossa humanidade, a gente tender a buscar
solução para os nossos problemas por tentativa e erro, por experiência pessoal e experiência de outras pessoas que a gente confie, talvez a gente esteja se esquecendo de que tem alguém que a gente aqui juntos, a gente acredita. Ou a gente está buscando acreditar que realmente criou isso tudo. Quando a gente usa muito nossa tentativa e erro, parece que fomos nós que buscamos de dentro o conhecimento para a criação de um universo, de uma terra ou do próprio corpo humano. Me parece que a gente deixa de buscar na fonte de sabedoria, de misericórdia, os recursos perfeitos para conduzir a nossa vida diante de desafios. Bom, e aí, na doutrina espírita, pensando sobre isso, eu fui até o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo e encontrei, o capítulo chama-se, é o 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, e encontrei no item 1 um pedaço de texto para ajudar a gente a pensar que tipo de ajuda que a gente pode recorrer diante dos desafios do cotidiano. Pode parecer óbvio, mas vamos pensar juntos. Então, o capítulo 6 tem o nome de O Cristo Consolador. E o segundo título, o subtítulo é O Jugo Leve. Eu vou ler para a gente. Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Está em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Então aqui, esse trecho é tirado da Bíblia, e é Jesus explicando para nós que todos nós em sofrimento e sobrecarregados podemos encontrar alívio se assim buscá-lo. Assim, junto dele o jugo é suave e o fardo vai ficar mais leve. Continuei junto com Allan Kardec, já que a doutrina espírita traz todo esse apoio para nós. A reflexão de hoje. E ele continua no item 2. Todos os sofrimentos, misérias e decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança e na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida ou simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o seu peso e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados e eu vos aliviarei. Então Jesus impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos, que é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever, sim, o amor e a caridade. Sim. Continuando, eu queria dizer, eu não vou, por enquanto eu não vou buscar me aprofundar tanto no amor e na caridade, mas são meios, são práticas, como ferramentas à mão que temos, que a doutrina espírita tanto nos ensina e nos orienta, que são o meio, na prática, da gente praticar e conquistar essa paz, essa fé, essa fortaleza e esperança interior. Mas eu dei continuidade
a falar do amparo que a gente talvez não esteja buscando, com afinco, com dedicação. Temos, então, aqui na nossa rotina, dentro dessa casa, às segundas-feiras, no nosso exercício e estudo do Evangelho, hoje, através da palestra, dos passes, da assistência fraterna, quando vocês podem ser ouvidos, nós temos um constante amparo acontecendo. Porém, talvez de nossa parte, está faltando trazer mais como hábito para a nossa vida a nossa parte dessa assistência que a gente recebe. E isso é o confiar na providência divina. Habituar-se a agradecer a Deus por sua misericórdia, sua sabedoria, seu plano justo e bom para a nossa vida. Desenvolver um relacionamento com Deus é trazer para meu convívio pessoal o verdadeiro especialista do que é existir. Tudo isso que eu já mencionei aqui em cima sobre agradecer é a nossa parte, certo? Agradecer a Deus, confiar na sua sabedoria, no seu plano para o nosso viver. Assim como se diz, acho que andou tanto em alta, não sei como está agora, buscar coaches para nosso amparo, no apoio ao nosso desenvolvimento de uma nova carreira, ou de estudo para, por exemplo, um concurso público. Nós temos, assim, um especialista, ou especialista maior. E é importante que a gente pense que nós precisamos estreitar o laço com ele, que é o arquiteto do universo, é o maestro dessa orquestra toda que é a vida, né? Porque, tornando isso um hábito, e a gente já vai falar na prática, tornando o nosso relacionamento com Deus, de fato, um hábito no nosso cotidiano, nós ajudaremos o céu a nos ajudar. Aqui, na nossa casa, eu aprendo que essa equipe, os amigos espirituais, nosso Jesus, nossos mentores pessoais, são todos grupos que emanam pensamentos, orientações, sugestões, porque nós temos o livre-arbítrio, orientações. Ou seja, a inspiração está acontecendo o tempo todo. Obrigada. Aquilo que a gente muitas vezes pode não entender bem sobre como realizar na nossa própria vida, diante de um desafio, de um sofrimento, de uma dor extrema pessoal, aparentemente sozinhos, pode parecer bastante sofrido e desafiante, porém, existe uma equipe que nós talvez não estejamos vendo, muitas vezes não estamos ouvindo, mas estamos o tempo inteiro munidos de sua companhia. E é para isso que eu vim conversar com vocês hoje sobre refletir como é que anda nosso relacionamento com Deus. Fortalecer nosso relacionamento com Deus, observar e melhorar a qualidade do nosso relacionamento com Deus, é fortalecer o amparo que a gente recebe cotidianamente, também de nossa parte. Também por nossa vez. Como se diz nos textos bíblicos, na nossa doutrina espírita, ajudar o céu a nos ajudar. E aí, eu continuei no mesmo capítulo, e ele nos relembra que Jesus deixou claro que sempre estaria junto de todos nós e nos prometeu o envio de um novo Consolador. Este nós encontramos no Espiritismo, que temos refletido recentemente aqui, às segundas-feiras, no capítulo 1
do Evangelho segundo o Espiritismo, que começa a esclarecer para nós uma pequena viagem sobre o passado do Antigo Testamento até o nascimento do Novo Testamento, que é a atitude, que é o exemplo, que é o legado de Jesus. E também, junto deste item que eu vou ler em seguida, nós vamos falar sobre essa acolhida que nós recebemos constantemente, essa promessa de Jesus de que nós estaríamos acompanhados. E, com a doutrina espírita, este item 6 deixa claro para nós que sim, ela é uma consoladora, ela é um esclarecimento das parábolas de Jesus, retirando o véu que no passado, há 2000 anos atrás, nosso entendimento teria outra qualidade. Portanto, ele não pôde falar muito mais abertamente sobre a continuidade da nossa vida, sobre o nosso destino e o porquê dos reveses da nossa vida e o nosso futuro. Junto da doutrina espírita hoje, é exatamente esse tipo de consolo que a gente tem recebido. Esclarecimento, orientação, maior informação. A Terra é um planeta de provas e expiações. Estamos, como humanidade, moradores nela, para que nós possamos dar continuidade ao nosso projeto de alunos, muitas vezes repetentes, então, tendo a oportunidade de recuperar matérias para melhor aprender, ou pacientes em um hospital, adoecidos de entendimento, de sentimentos, de emoções, de esclarecimento sobre o que é viver e precisando do tratamento adequado à presente existência. Então, esse Consolador prometido enviado por Jesus é mais uma força, assistência, amparo e acolhimento que nós estamos recebendo. Aqui juntos, principalmente nessa casa, procurando pensar juntos, fazer nossa prece juntos e podemos estudar juntos para fortalecer o nosso entendimento e as nossas próximas escolhas em como conduzir a nossa existência. É mais uma ferramenta em mãos, mais um amparo em mãos, que hoje eu queria refletir com vocês sobre como utilizá-lo, como aproveitá-lo. Sim, aí foi o item 4, tá? Que eu li, que vai trazer maior esclarecimento sobre o Consolador Prometido, que é o subtítulo dentro do mesmo capítulo que eu estou lendo hoje, que é o capítulo 6, cujo título primeiro é O Cristo Consolador, e esse segundo subtítulo chama-se Consolador Prometido, que é a promessa de Jesus. Bom, só complementando o que eu acabei de falar, o trecho está aqui. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas como se pode ser feliz por sofrer, se não se sabe por que se sofre? Está no próprio capítulo 6, que nós estamos tendo acesso agora. E aí eu dei continuidade à reflexão. O Espiritismo revela que a causa está nas existências anteriores, como eu já falei, né? Na própria destinação da Terra, e nas nossas oportunidades de expiação e oportunidade de passar por provas de acordo com nosso próprio merecimento, nosso próprio projeto existencial, ou seja, reencarnatório, a fim de burilar nosso espírito, de educar e curar nosso espírito. E aqui, eu continuei. Revela também que o objetivo, mostrando que
revela também o objetivo, mostrando que os sofrimentos são como crises salutares, está nesse capítulo, que levam à cura. São purificação que assegura a felicidade nas existências futuras. Esta é a reflexão e análise de Allan Kardec, que eu estou pegando carona para pensar aqui com vocês, a partir da leitura das Boas-aventuranças de Jesus, e ele continua a análise. O homem compreende que mereceu sofrer, é a continuidade, a partir da nossa busca aqui juntos, no nosso entendimento, dos nossos estudos da codificação espírita, das nossas preces juntos, da nossa busca constante por Deus. O homem então compreende, vamos compreendendo continuamente que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que esse sofrimento auxilia o seu adiantamento e o aceita sem queixas, como o trabalhador aceita o serviço que lhe assegura o salário. Então, entendemos que trazer para o nosso cotidiano a presença de Deus em nosso pensamento é como tomar um remédio cotidianamente, é como nos vacinarmos contra futuras enfermidades. É a oportunidade, assim como quando estamos adoecidos e vamos ao médico, é a oportunidade de, na busca pela cura do nosso espírito, pelo nosso próprio melhoramento, é como buscar o remédio para tal. Buscar a Deus, entender como é nosso relacionamento com Deus, é exercitar a cura e o cuidado do melhor que há em nós, a nossa fé, os nossos futuros valores que andam dentro de nós, estão esperando o nosso cultivo. É a nossa esperança, esperando ser fortalecida, fortificada, através do nosso convívio com o nosso Criador, mentalmente, não só na palavra, numa prece momentânea, ou, muitas vezes, numa prece emergencial, diante de algum desafio, de algum sofrimento extremo, como a gente mencionou aqui, que nos leva normalmente, todas essas dores são como âncoras ou como umas pausas obrigatórias na nossa vida, que vem do divino, vem do Criador, vem do nosso projeto reencarnatório, nos convidando a voltar a nossa atenção para a nossa saúde espiritual. Voltar a nossa atenção para esse projeto existencial, que é o nosso ser eterno, junto da doutrina espírita, junto das nossas preces aqui, junto dessa busca para entender o que é a nossa continuidade existencial, já que somos seres espirituais. A gente entende que depende de nós também esse projeto, assim como eu já mencionei, ajudar os céus a nos ajudar. Junto dessa casa de oração, a gente aprende que nós somos também responsáveis por esse projeto, que nós somos mais que responsáveis, nós somos capacitados para realizar esse projeto, que é o melhor em nós, o divino em nós, que quer brotar, que quer resplandecer, que quer ser frutificado, que quer ser desenvolvido e aparecer nos nossos gestos, aparecer na nossa fala, aparecer no pensamento que flui em nossa mente. E aí, por exemplo, numa próxima fechada de carro, realmente vai haver, no mínimo, um pensamento mais calmo para lidar com reverses como esse exemplo que eu trouxe. Ou, diante de um diagnóstico de, infelizmente, alguma doença mais grave, a gente vai lembrar do nosso ser muito mais para além no horizonte do que nossa presente vida, mas do ser eterno que a gente carrega dentro de nós, que é o nosso espírito, e que ele é a presença eterna,
Ele é o ser carente de educação, de aprendizado, de novas experiências e de fortalecimento, de burilamento, que vai muito para além de um diagnóstico ou uma desilusão momentânea. As dores momentâneas da vida, que também são diante da eternidade da existência, de quanto que a gente ainda vai avançar, tanto nessa vida quanto em próximas. O quanto essas questões acabam sendo tão pequenas perto da nossa eternidade, perto do quanto a gente ainda vai conquistar em nós mesmos e junto dos nossos, a partir da nossa fé, a partir dessa ampliação da nossa casa para aquele que bate a porta e disse que é o caminho, a verdade e a vida para nos levar até Deus. Pensar hoje com vocês sobre como se reaproximar de Deus, como melhorar a qualidade do convívio com Deus, é pensar em aproveitar. Que nós podemos aproveitar esse conhecimento, essa revelação dentro da codificação espírita, trazida por um grupo de espíritos, para a continuidade do nosso desenvolvimento, da nossa melhor humanidade possível de expressar aqui na Terra. Com auxílio, aproveitando como verdadeiro amparo em forma de revelações em textos esclarecedores, reveladores, que só fortalecem a nossa fé, se assim a gente busca, se assim a gente estuda, se assim a gente entra em contato. E então, pensando que a gente pode fortalecer e melhorar o nosso relacionamento com Deus, e por que não, também estou falando sobre o nosso relacionamento com a doutrina espírita também. Eu queria pensar um pouquinho com vocês sobre como praticar, então, uma aproximação de maior qualidade com Deus, com o Senhor Jesus, que é o caminho para nos levar até Deus. Eu queria pensar um pouquinho com vocês. Eu trouxe alguns exemplos aqui, mas eu queria pensar junto com vocês. Como que a gente pratica? Como que a gente torna isso mais, não só abstrato, mas mais exemplificado em um gesto no nosso cotidiano? É claro que eu já vou mencionar. Quantas vezes nós estamos fazendo nossas preces por dia? Mas assim, não aquela prece ou aquela oração em que a gente se gruda no desespero e fala: meu Deus, me ajuda a me libertar desse sofrimento que eu não aguento mais, porque está sendo difícil, porque eu não consigo, me ajuda, me livra do meu caminho, tira isso do meu caminho. Não no desespero, mas na presença, trazer o seu pensamento para essa oração, com qualidade. Assim como a gente conversa, abrindo o coração com um amigo e contando de uma questão pessoal sua. No mínimo, a gente precisa se habituar a começar o nosso dia, a primeira atitude do nosso dia, de cabeça ainda fresca do acordar. Ou não, né? Apesar da angústia do horário, já tenho que trabalhar. Mas enfim, dar aquele momentinho para Deus e puxar Ele para o nosso pensamento. Através da prece, certo? A prece que seja mais cotidiana. É uma forma de ampliar o nosso relacionamento, de melhorar a qualidade do nosso relacionamento com Deus. Alguém pode trazer mais algum exemplo? Alguém consegue trazer algum exemplo assim um pouco diferente ou simples, né? A gente está falando de simplicidade também aqui. Quando a gente pensa um pouco mais no próximo, Qual é o seu nome? Luiz, obrigada. É exatamente o que eu li aqui, mas que eu não tinha trazido tanto para o texto, né, no comecinho, sobre
pois que impõe como dever, que está aqui no capítulo 6, Cristo Consolador, item 2, pois que impõe como dever, Jesus disse, né? O amor e a caridade, é isso mesmo. Nos educar naquele dia do trânsito, que é tão difícil, né? Porque quantas pessoas diferentes tem em volta de nós no trânsito? Então a gente tem o aprendizado, aprender a ter mais carinho, mais respeito, né? E é difícil. É Jesus, caminhar com Jesus. De fato, assim, a gente já conhece muito bem o oposto de uma humanidade evangelizada, né? A gente já conhece muito bem as nossas tendências animalizada, impetuosa, né? De atitude não pensada. Mas hoje, por exemplo, para eu sair da minha garagem, eu pedi socorro para eles. Eu não estou conseguindo sair, não vou conseguir fazer a palestra. E aí eu pensei, meu Deus, em outro momento, eu sou um ser humano. Já foi o chamamento, né? O pior em mim já estava ali, ó, nos meus pensamentos. Mas aí eu fiz assim para os meus próprios pensamentos. Eu pausei fisicamente, mas era o meu pensamento. Deixa esses textos, deixa essa reflexão dentro de você, não estraga tudo. Aí eu calei. E pensei, calma, deixa eu pedir ajuda. É a pausa, né? A pausa que ele nos ensinou no exemplo, como o seu Cláudio diz tanto para nós, quando Jesus se viu diante de um grupo prestes a apedrejar uma mulher que seria uma adúltera, e era uma prática comum para eles, diante da fé deles, de acordo com o Velho Testamento, o Antigo Testamento, que ela merecia, era uma aplicação justa. Jesus, segundo o seu Cláudio, ele faz uma pausa de como se escrevesse no chão. Jesus parou para pensar. Parar para pensar é uma atitude evangelizada. É trazer para a prática como agir melhor, com mais calma, com mais serenidade, com mais sabedoria. É a educação que vem do Criador, que vem no exemplo de Jesus, né? Ô, Silvia, outra vez, vi uma coisa muito interessante quando eu estava estudando sobre a lei da adoração. Eu disse que a gente se aproxima de Deus quando nós começamos a enxergá-lo a partir da tua criação. Então, enxergar a Deus a partir da natureza, da flor, da árvore, do vento, do azul, do céu, dos tons diferentes do céu, seja no crepúsculo, ou seja na aurora. Então, você se conecta com Deus quando você também admira e respeita a sua própria criação. Nossa, Mara, que legal. Eu acho interessante a contribuição, essa contribuição, porque é muito o belo, né? O belo que está na natureza ou que está numa obra realizada por alguém, por um homem, ou numa criança, num bebê, nos animais. A beleza de um cão, os olhos, os felinos, toda a gama, né, de criação. Os nossos pets na nossa casa, né? É obra divina na nossa frente. É passível de admiração. O bem-estar que gera em nós nada mais é do que a presença de Deus. Isso é a presença de Deus, é simples. Não é incrível e espetacular e difícil, inalcançável, porque nós somos muito inferiores. Não. Está ao nosso redor. E esse momento também que nós estamos vivendo aí, essa dificuldade que o planeta está vivendo, nós também vamos ver Jesus que forma, né? Orando, tendo paciência com a imperfeição do outro, pedir a Deus amparo, proteção, fortalecimento, a esses corações ainda que não entenderam esse caminhar, né? Então tem tudo isso. É verdade. Se doar, né? Começar a ver esse cotidiano tão difícil, no quesito global que a gente está vivendo. A gente está falando de guerras, né? A gente está falando de injustiças, né? Se a gente entender isso num âmbito, com o nosso amparo da codificação espírita, da orientação divina, existe uma casualidade, né? Ação e reação de grupos humanos
e consequências. Mas isso não nos impede de saber exercitar o perdão, de saber exercitar a nossa prece para uma coletividade, de saber fazer a nossa parte e manifestar, por exemplo, o nosso pensamento, a nossa opinião, a favor de paz, do bem-estar comum, né? Isso também é a prática, de fato, de trazer Deus para dentro do coração no cotidiano. Bom, muito obrigada. Eu pensei também em uma questão que o Espiritismo nos sugere cotidianamente. E está no O Cristo Consolador. Espíritas, aonde está, gente? Eu estou esquecida. Instruí-vos. A primeira frase, alguém pode me ajudar? Mas uma delas, tem uma antes, pede para nós nos instruir, amar uns aos outros e nos instruir. Espíritas, amai-vos. Amai-vos, agora eu achei isso. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Está no item 5 do mesmo capítulo, 6, no Evangelho segundo o Espiritismo. O subtítulo é Advento do Espírito da Verdade. Eu sugiro, leiam. Porque eu queria que vocês pensassem em casa, junto com o Evangelho segundo o Espiritismo em mãos. Quem que está falando isso para mim? É interessante, é muito forte essa mensagem. Mas eu queria resumir nesses itens para a gente realmente exercitar esse amor um ao outro e nos instruir. Nos instruir a partir da codificação espírita é nos munir do Evangelho, é nos munir da sabedoria do Criador maior, é educar em nós essas virtudes que estão em ponto de desenvolvimento, estão esperando a nossa atenção. Nós, repito, já conhecemos bem a nossa tendência repetitiva de por tentativa e erro, de por ímpeto, sem raciocinar, de repetir nossos erros. Mas nós, exatamente na mesma medida, temos uma competência virtuosa, temos Deus dentro de nós e nós temos capacidade de perdoar, capacidade de auxiliar, capacidade de sermos gentis, capacidade de espalharmos paz, capacidade de inspirar a confiança e a fé nos outros corações. Nós também temos isso em ponto de desenvolvimento, só precisa da nossa atenção. E nós precisamos teimar, nós precisamos perseverar, nós precisamos deixar a nossa humanidade, que é uma obra divina, se manifestar em nós. Então, não só estudo da codificação espírita, claro, cursos que trazem no âmbito até de práticas manuais, ou de um idioma novo, ou de um conteúdo novo, de curiosidade sua dentro do seu âmbito profissional. Dentro do âmbito de curiosidades gerais. Nossa, por exemplo, eu gostaria de saber mais sobre o começo da humanidade da Terra, os primeiros povos. Tudo isso nutre o espírito para além da nossa prática mais comum de distrações de rede social, que é uma presença muito forte no nosso cotidiano hoje em dia, né? A felicidade, né? Porque a felicidade real é quando você compreende a vida, compreende Deus e se conhece, né? Autoconhecimento. Isso, obrigada, Elber. Autoconhecimento também é muito importante, que eu trouxe muitas coisas, mas eu estou resumindo. Autoconhecimento, né? Porque quanto mais, isso também é muito sugerido na doutrina espírita. Entenda como você funciona. Terapia, reflexão a partir da doutrina espírita pessoal, ser sincero consigo mesmo, entender os seus sentimentos e por que você os sente, se são bons ou te prejudicam, e o que você pode trazer dentro de você, na sua prática, na sua rotina, para você educar melhor esses sentimentos, né? Diário, escrita, um tema seu, um caderninho seu, só o seu acesso, para você falar com você cotidianamente. Isso é uma escrita terapêutica, livre, mas fortalece o autoconhecimento. Isso munido da oração diária, que
e do Evangelho no lar, que eu não posso esquecer nunca, gente. Mais um item essencial. O Evangelho no lar, que é orientado, sugerido pela nossa doutrina espírita constantemente, é a prática de melhorar não só a sua casa mental, o seu interior, mas melhorar a sua casa física, a sua rotina familiar. É trazer Deus de fato também na prática, para dentro do nosso cotidiano. É importante que a gente pratique uma vez por semana, num horário específico, lendo só um trecho pequeno do Evangelho segundo o Espiritismo e refletindo sobre ele, sozinho ou com mais pessoas dentro de casa. De preferência seria legal com mais acompanhado, né? Mas não tem problema. E a minha mãe é evangélica de outra igreja, então eu faço sozinha. Tudo bem, não tem problema. O importante é trazer essa prática para a nossa rotina. E a gente vai fortalecer essa humanidade divina que é o que nós somos. Bom, finalizando, eu queria só ler o trechinho que está também no Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 25, que diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. O Elber estava pensando nisso intuitivamente ontem na nossa reunião mediúnica. Batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe. E o que busca, acha. E a quem bate, abrir-se-á. Sejamos nós também, no lado oposto, no lugar de Jesus, batendo para ele abrir para nós. Ou qual de nós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Peçamos, na humildade e na fragilidade de que ainda somos, nunca deixemos Deus longe de nós. Obrigada, gente, pela reflexão. Desculpem, eu me alonguei demais. Muito obrigada. Vamos encerrar com a nossa prece final. Respirando um pouquinho. Mestre Jesus, obrigada por sua companhia. Obrigada por sua inspiração. No seu exemplo, quando esteve conosco há mais de 2000 anos. Obrigada por ter sido o melhor exemplo. O próprio amor diante de nós. Obrigada porque permanece entre nós. Que na noite de hoje nós consigamos dar continuidade a exercitar a inspiração que vem de Ti no nosso cotidiano. Que nós possamos levar para os nossos lares a Sua presença amiga, amorosa e sábia. Que nós saibamos abençoar, auxiliar e amar. Que nós levemos para onde estivermos, para os locais que escolhermos, a prática da caridade, a prática do amparo gentil, seja no gesto, na palavra ou na assistência material. Que nós tenhamos de Teu coração a inspiração contínua. Onde houver aflição, que nós saibamos emanar, enviar e fortalecer com a nossa fé, enviar a paz, a justiça, o perdão e o reequilíbrio. Nos ambientes onde ainda o desequilíbrio e a dor prevalece, seja em presídios, ou seja na busca pela reconquista da saúde através de tratamentos médicos, seja para o enfermo
ou para os seus familiares. Que a esperança permaneça, que a cura venha, que a compreensão diante das provas esteja no coração, sempre mantendo a fé fortalecida e esperançosa, independente das aflições. Que lembremos juntos, na continuidade da nossa semana, que somos seres espirituais, que somos seres eternos, e as momentâneas aflições são pequenas diante dessa imensidão. Que abençoemos então cada um que vem em nosso pensamento nesse momento. Que tragamos ao nosso pensamento aquele que queremos enviar, os melhores sentimentos, as melhores energias de renovação, de cura e até de agradecimento pelo auxílio, pela presença, pela existência. E que possamos então encerrar nossa noite de hoje com a prece que o Senhor, Mestre, nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Que assim seja. Muita paz, muita paz, muita paz.